O Brasil possui mais de 200 mil profissionais farmacêuticos, que podem, segundo o Conselho Federal de Farmácia, atuar em mais de 100 áreas. Mas acontece que pelo menos 80% desses profissionais basicamente atuam em farmácias, e é também em farmácias onde a maioria inicia sua carreira profissional. Empreender nesse ramo é um dos pontos chaves para o profissional que procura valorização. Se você tem esse objetivo, a seguir vamos mostrar alguns pontos chaves para você montar a sua farmácia. Eu sou Luiz Kohler, farmacêutico generalista, especialista em farmacologia e farmácia clínica, pós-graduando em inovação e empreendedorismo, consultor em assuntos regulatórios. Atualmente estou no cargo de conselheiro regional do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso e sou presidente da regional da SBFFC, também no estado de Mato Grosso. Farmácia é um ramo bastante complicado, bastante difícil de empreender. Em qualquer área que se deseja empreender, conhecer o mercado é imprescindível. Portanto, farmácia não seria diferente. Conheça o mercado, faça um planejamento, se prepare. Com certeza você vai precisar de bastante conhecimento, tanto nas áreas gerencial, na área financeira, liderança, compras. É um mercado que você vai ser bastante exigido e que vai ter bastante desafios para conseguir empreender e obter sucesso. Por isso, preparação é essencial. Saber gerenciar tudo isso, se aprimorar em técnicas de liderança, em técnicas de comunicação, técnicas de negociação, gerenciamento financeiro. Se você ainda não tem essas técnicas, busque se aprimorar, porque você vai precisar disso para ter sucesso dentro desse ramo de farmácia. Farmácia hoje não é um simples comércio, né? A gente sabe que farmácia, com o advento da Lei 13.021 de 2014, ela passou a ser uma unidade de prestação de serviços destinada à assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva. Portanto, além dos desafios de um comércio normal, você vai ter também, ao empreender no setor de farmácia, os desafios também do setor de saúde, os desafios do setor que é regulado, né? A área regulatória vai te exigir também um certo conhecimento. E é um mercado bastante promissor, né? A gente tem aqui dados da Interpharma de 2019, que apontam que o gasto global em medicamentos atingiu 1,2 trilhão em 2018. E que já em 2023 isso deve passar de 1,5 trilhão. Só no mercado brasileiro, chegamos a 90 bilhões a movimentação em medicamentos no setor farmacêutico. E a previsão para 2023 já é 43 bilhões. Então é um ramo que movimenta uma quantia bastante significativa, é um ramo que vale a pena investir. Com relação às mudanças, o mercado dá de se considerar alguns fatores, principalmente a demanda crescente por medicamentos, por remédios, o potencial de consumo das classes C e D, que vem aumentando no Brasil, o envelhecimento da população, que leva a um consumo maior de medicamentos, e a possibilidade hoje de expandir o portfólio de produtos para também artigos de higiene, limpeza, perfumaria, produtos de higiene em alguns estados. É uma coisa que eu deixo aqui claro, tem que observar a legislação estadual e talvez até municipal, para que tenha essa certeza do que realmente comercializar na farmácia. Como base, nós temos a instrução normativa, né, da Anvisa número 9, que determina que farmácia pode vender medicamentos, plantas medicinais, drogas vegetais, pode também vender cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, alguns produtos médicos para diagnóstico in vitro, alimentos para fins especiais, então não é alimento comum, né? São alimentos para fins especiais, de quem tem restrição à sacarose, restrição a açúcar, restrição a sal, então são alimentos especiais e não comuns. Suplementos vitamínicos, minerais, chás, própolis, geleia, toda a linha ali de mamadeiras, chupetas, alguns produtos da linha de higiene, como lixas, alicates, escovas, brincos estéreis, isso não para venda, para a farmácia que oferece o serviço de perfuração do óvulo, então o brinco é atrelado ao serviço, e a observação das leis estaduais e também municipais em alguns casos, né? Porque além do que está na instrução normativa número 9 da Anvisa, só é permitido vender outros tipos de produtos dentro da farmácia se existir alguma legislação estadual ou municipal. Caso não exista, exatamente o que está na instrução normativa é o que é permitido dentro da farmácia, que é o que está descrito aqui. Serviços farmacêuticos, né? Temos também a RDC 44 da Anvisa, que eu já deixo aqui uma observação, né? Essa RDC ela está já com consulta pública em aberta,
Então, não vai demorar, nós teremos uma atualização da RDC 44 e, com certeza, os serviços farmacêuticos serão bastante ampliados. Com certeza, vai revolucionar essa parte dos serviços dentro da farmácia. Hoje, o que se tem pela RDC 44? Atenção farmacêutica, perfuração do óvulo auricular para colocação de brinco. Dentro da atenção farmacêutica, se pode fazer a atenção farmacêutica domiciliar e se pode aferir parâmetros fisiológicos, bioquímicos e administrar medicamentos. Parâmetros fisiológicos seria tão somente pressão arterial e temperatura, parâmetros bioquímicos, somente a glicemia capilar. Então, esses hoje, de acordo com a RDC 44, são os serviços autorizados em farmácia. Lembrando que a RDC já está com consulta pública em aberta e as propostas são de ampliar bastante o que se pode fazer em farmácias. Inclusive, se você puder colaborar com a consulta pública, com certeza será de grande valia para que a Anvisa atenda aos anseios do setor. Montar a farmácia, basicamente, parece simples, né? Basicamente é ter um bom plano de negócio, ter o valor certo para investir, encontrar o ponto, mas existem pontos-chave, existem dicas essenciais para você montar a sua farmácia e ter sucesso. Montar é uma coisa, montar e ter sucesso é uma coisa diferente, é uma coisa que precisa de muito mais capacitação, muito mais treinamento, muito mais planejamento. E a seguir eu vou mostrar alguns pontos que vão te ajudar a pelo menos ter um norte para começar esse projeto de montar a sua farmácia. Primeiro deles, planejamento estratégico bem definido. Nenhum negócio consegue se manter sem estratégia. No varejo farmacêutico, então, não é diferente. A estratégia é primordial. Antes mesmo de se pensar em investimento, em ponto, você já precisa ter o plano estratégico. Dentro do plano estratégico, você vai escolher qual é o seu modelo de negócio. Por que escolher modelo de negócio? Hoje nós temos aí no setor do varejo farmacêutico, modelo convencional, que é aquele modelo que a farmácia foca na prestação de serviços, mas foca na venda de produtos com um valor agregado um pouco maior. Existe o modelo popular, que é aquele que a farmácia foca tão unicamente em preço baixo. Medicamento genérico, promoções, preço realmente baixo e deixa um pouco de fora a oferta de serviços. E existe o modelo misto, né, que é aquele modelo que vai mesclar um pouco do convencional e um pouco do modelo de oferecer mais descontos, né, do modelo que tem uma política de descontos, que é o modelo popular. Então, isso vai depender muito do seu objetivo, das suas metas, e isso vai também depender do local onde você deseja montar essa sua farmácia. Metas e objetivos, extremamente importante também. Uma vez definido qual é o modelo de negócio, você vai ter que ter metas, vai ter que ter objetivos, claro, baseado nesse modelo. Através das suas metas e objetivos, você vai até definir o seu ponto. O ponto vai depender também de qual é o seu objetivo, de qual é a sua meta. Isso é essencial na hora de montar uma farmácia. O varejo farmacêutico é muito competitivo e atuar sem conhecer esse varejo, além de ser extremamente arriscado, é um grande motivo para que você tenha um insucesso no seu negócio. Então, tenha essas metas bem estabelecidas, conheça o local onde você pretende montar a farmácia, conheça o público que circula ali, saiba a renda deles, saiba qual é a classe deles, o que eles precisam, enfim, faça uma análise muito bem feita do seu negócio todo antes de começar a montar. Essas estratégias, elas precisam ser de acordo com o planejamento. Por quê? A gente já viu que precisa conhecer o público, precisa estabelecer metas. Para impactar os consumidores da região onde você vai abrir, é essencial oferecer algo diferente do que os demais já entregam. O consumidor está muito habituado, e para que você tire ele do hábito de ir naquela farmácia que ele já vai, você tem que oferecer algo diferente. Não é fácil simplesmente dizer para ele que ele tem que ir na sua farmácia. Por que ele vai na sua farmácia? Se você tiver algo diferente, ele vai. O que é esse algo diferente? Depende do seu plano de negócio. Se você optou por um plano de negócio convencional, talvez o algo diferente seja serviços muito bem estruturados, serviços farmacêuticos focados no diabético, focados talvez no hipertenso, talvez no idoso. Enfim, vai depender do seu modelo de negócio e da sua estratégia. Talvez seja preço baixo. Pode ser que você defina que o seu diferente, o seu diferencial na sua farmácia é um preço mais baixo do que o dos concorrentes. Então, tudo isso vai depender do seu modelo de negócio, vai depender dos seus objetivos e metas
vai depender do público ali da região. Só conhecendo o seu público é que você vai saber o que vai impactar ele e o que é diferente para ele. O ponto é algo extremamente essencial. A partir do momento que você já tem o seu planejamento, já sabe o modelo de negócio, é hora de você escolher onde vai abrir sua farmácia. E para isso tem que ser feita uma pesquisa muito bem feita na região. A farmácia, claro, ela tem que ficar numa rua com um grande número de pedestres, pontos bem estratégicos. Para saber isso, pesquisa é essencial. Conhecer o local, ver o que tem ali, o que não tem. Mais uma vez, conhecer o tipo de cliente, quem são as pessoas que moram naquele município, naquela região, qual é o poder aquisitivo deles, o que eles precisam, o que o seu concorrente oferece lá. Então, o ponto, após todo esse planejamento, é algo que também vai ser primordial para você ter sucesso ou não nesse empreendimento da sua farmácia. E aí a escolha do ponto tem vários fatores que devem ser seguidos, né? Conhecer o público é o básico, saber qual é o público daquela região. O aluguel, você precisa saber se o aluguel está dentro do seu planejamento financeiro, você precisa saber como será renovado esse aluguel para não ter surpresa lá na frente. Quem é a vizinhança? Que outros comércios tem ali? Existem clínicas, existem hospitais, existem locais de grande circulação de pedestre? Isso é primordial na escolha do ponto. Um local onde existem clínicas, hospitais, pode ser um fator positivo. Com certeza você vai atrair muitos clientes, mas vai tornar também difícil, porque com certeza nesse local já existem muitos concorrentes. Então você precisa ter o diferencial para atrair esses clientes. Analisar a concorrência. Quem é a sua concorrência? Quantas farmácias tem ali? Qual é o público que tem ali? Talvez aquele local seja um local de muita circulação, mas já com muitas farmácias. Então, essa análise também é essencial na hora da escolha do ponto. A visibilidade também é primordial. A farmácia precisa ser vista. A fachada é o seu cartão de visita. Seu cliente ele vai ter uma identificação com você com a sua comunicação visual. Então, ele precisa ver a sua farmácia precisa ter visibilidade. Acessibilidade é outro ponto bastante essencial. Não só para o acesso de cadeirantes, de pessoas com limitações físicas, mas também por questões de estacionamento. Sua farmácia, aquele ponto que você está pretendendo montar a sua farmácia, ele tem estacionamento? Caso não tenha, existe na região algum local que você possa fazer um convênio para que se tenha estacionamento para o seu cliente? Então, isso também é primordial. E também bastante essencial, os aspectos legais. Por quê? Porque alguns municípios têm um plano de zoneamento, um plano diretor bem desenvolvido, bem implementado, e você precisa saber se naquela região que você pensa em abrir sua farmácia, é permitido abrir uma farmácia. Porque o plano de zoneamento é que vai definir isso. Talvez não seja permitido abrir esse tipo de negócio ali. Então, esse aspecto legal, além de todos esses itens para avaliar o ponto, são extremamente importantes para você definir se ali é o local ideal para que você abra essa sua farmácia. O público a gente viu que é o ponto-chave em vários aspectos, né? Até para você começar o negócio ali de definir o modelo de negócio, você já tem que saber qual é o público. Para você definir se vai ser uma popular, uma convencional, uma mista, você tem que conhecer o público. Para escolher o ponto, você também precisa saber quais são os interesses daquele público ali da região. Para estabelecer metas, objetivos, também precisa do público. Então, conhecer o público é um dos pontos mais chaves para ter sucesso nesse empreendimento. Os interesses do público eles são muito diferentes. Cada faixa etária tem necessidades diferentes. Como proprietário da farmácia, você e os seus funcionários precisam entender bem o comportamento desse público. Só assim vocês vão conseguir entender o que é o diferencial para ele, o que ele espera. Ele espera uma promoção, ele espera um serviço muito bem oferecido, ele espera algo diferente que outro concorrente não tem. Então, conhecer esse público se torna essencial para o seu sucesso. Organizar os processos e as atividades, algo extremamente importante também. Por quê? Você não pode ter atraso. Atraso vai te gerar prejuízos. Se você já fez toda uma análise, todo um planejamento, você precisa definir a organização primordial para não haver atrasos no processo. Nessa estrutura de organizar a abertura de uma farmácia, você vai lidar com muitos fornecedores. Você vai lidar com questões burocráticas, você vai lidar com vários órgãos, com vigilância sanitária, com vigilância ambiental,
com engenheiros, com arquitetos, com empresas que fazem mobília, com empresas que fazem a parte visual, com marketing, enfim, com fornecedores que vão te vender os medicamentos. Você vai lidar com vários tipos de pessoas, com vários fornecedores, e é primordial que não haja atrasos. Um atraso na sua inauguração é um grande prejuízo financeiro. Você já vai estar pagando aluguel do ponto, você já vai estar perdendo de estar vendendo. Então, organize esses processos, organize essas atividades, e com certeza você vai ter já um passo adiante para ter um negócio de sucesso dentro do varejo farmacêutico. Controle de gastos tem que ser muito bem feito também. Abrir uma farmácia pode ser bastante caro. Dependendo do ponto que você escolha, dependendo do porte, pode ser um investimento bastante considerável. Você vai precisar levar em conta a reforma do espaço, aluguel. Talvez leve 6 meses para você reformar aquele ponto e inaugurar ele. Então, durante 6 meses, você está pagando aluguel, pagando despesas. Você precisa comprar o estoque inicial. Esse estoque inicial tem que ser muito bem comprado para atender a demanda da sua farmácia. Para ter esse controle, avaliar o ponto, entender o potencial, alinhado ali já com o seu planejamento, com as suas metas, com os seus objetivos, é o que você precisa para ter esse planejamento de gastos e para que ter esse controle de maneira que não extrapole o seu orçamento e não lhe traga surpresas já no início do seu empreendimento. O investimento, então, ele vai depender de todos esses fatores, né? Quais são seus objetivos, quais são as suas metas, qual é o porte do seu estabelecimento, qual é o ponto dele, qual é o potencial daquela região. De acordo com o potencial, com o planejamento de gastos, você vai ver que o investimento varia muito e aí é você que vai definir quanto que você vai investir baseado no potencial daquele lugar que você está abrindo a sua farmácia. Cronograma, algo extremamente importante. Não adianta fazer planejamento, não adianta fazer controle de gastos, não adianta escolher um bom ponto se você não conseguir manter um cronograma definido para não gerar custo adicional. Tem que ficar atento a tudo, móveis, fachada, todo o audiovisual, pedido de medicamentos, documentação. Então, faça o planejamento e siga esse cronograma fielmente, cobrando seus fornecedores para que não tenha atrasos. Entender dos produtos da farmácia é muito importante. Esse estudo e gestão do estoque de medicamentos é importante para o sucesso da farmácia. A gente já falou lá atrás que um dos gastos bastante importantes na hora de montar a farmácia é o estoque inicial. Para você montar o seu estoque inicial, mais uma vez você tem que conhecer o perfil da clientela. Então veja que o seu cliente, o seu público-alvo, é um dos pontos mais importantes para o sucesso da farmácia. Você precisa conhecer o cliente, você precisa comprar o que ele precisa. Você precisa entender esses consumidores para que tenha um mix de produtos ideal. Você tem que ter uma variedade de fornecedores para que tenha todo tipo de produto de acordo com a sua demanda. Claro, também trazendo coisas de medicamentos, de perfumaria, de higiene, coisas que a gente viu que é autorizado pela Anvisa, independente de terem leis estaduais ou não, a parte de perfumarias, higienes e beleza pode ter na sua farmácia normalmente. Então você precisa saber fazer essa compra inicial muito bem feita, tanto na parte de negociação financeira, como saber o que comprar. Uma das ferramentas muito usadas nisso é a curva ABC. O que é a curva ABC? Ela diferencia ali os medicamentos de acordo com a quantidade que você vai precisar deles, de acordo com o percentual que vende deles. Nós temos ali na curva A, aqueles medicamentos de maior importância dentro desse mix de produtos da farmácia. Eles representam 50% do estoque. Você precisa ter pelo menos uma cobertura para 30 dias do que for curva A. E você precisa ter compras diárias dele. Então, as suas reposições devem ocorrer diariamente. Já a curva B representa 35% do estoque. Você precisa de uma cobertura de pelo menos 60 dias. Também é recomendado compras diárias. A curva C já pode fazer compras mais esporádicas. Representa 10% do estoque da farmácia e pode ter uma cobertura para 90 dias. E apesar de ser curva ABC, existe também a curva D, que são aqueles medicamentos que representam só 5% do estoque da farmácia e normalmente você vai fazer o pedido deles por encomenda. Essa curva ABC, com certeza você vai encontrar profissionais aí da área que vão já lhe dar esses parâmetros. Na hora de fazer as pesquisas de ponto, as pesquisas de clientela, talvez você precise de uma assessoria especializada e eles vão já te dar
quais são os medicamentos básicos aí para um mix inicial, de acordo com aquele público, com aquela região. Eles já vão te dar um norte bem interessante do que entra na curva A, B, C e assim sucessivamente. Então, conhecer esse estoque torna-se também essencial para o sucesso. E para isso, conhecendo o estoque, conhecendo a curva ABC, conhecendo o público local, é aí que você vai escolher qual é o mix de estoque inicial, qual é a sua compra inicial. Você precisa ter à disposição do cliente a maior quantidade de itens. A farmácia precisa ter o que o consumidor busca. Não adianta simplesmente ter a maior quantidade de itens se não é o que o consumidor busca. Por quê? Porque a ruptura é um dos principais motivos que te leva a perder um cliente. Se você não tem o que ele procura, o cliente vai procurar no seu concorrente. E talvez ele não volte na sua farmácia. Então, quanto maior é a variedade de produtos, maior é a possibilidade de compra. Às vezes o cliente vai comprar por impulso, então você precisa ter o que ele procura, mas também precisa ter uma variedade de acordo com aquela região, com aquele público-alvo, para que ele compre também coisas que ele não foi procurar. Ele vai procurar algo específico, vai encontrar e vai comprar também outras coisas que ele viu e achou que necessitava naquele momento. Então, o mix de produtos, a compra inicial, não é tão somente para encher os móveis da farmácia, para ficar tudo cheio. Ela é um dos pontos principais para que você tenha o que o seu cliente procura e para que você tenha o que ele também talvez nem saiba que precisa, mas ele vai ver e vai comprar. Então, ter isso à disposição do seu cliente é essencial. Esse estoque inicial é um ponto muito importante na hora de abrir a sua farmácia. Comunicação visual, o layout, o padrão da sua farmácia também é essencial. O principal símbolo da farmácia é a fachada. Por isso que a gente já disse que na hora da escolha do ponto, a visibilidade é importante. A sua fachada precisa ser vista. A sua fachada transmite a sua marca. É ela que vai te identificar com o seu cliente, com o seu público-alvo. Então você precisa ter um layout com a sua identidade visual, com a identidade da sua marca. Isso é crucial para o sucesso do estabelecimento. Se feito de uma maneira bem estratégica, vai induzir o consumidor a percorrer sua farmácia. Dependendo como for o layout, o consumidor vai andar pela sua farmácia toda até chegar ao checkout, até chegar ao caixa, vai comprar talvez alguns itens que vão agregar valor na compra, aumentar o ticket médio. Então, por isso, o mix de produtos, né, um mix de produtos bem organizado, bem arrumado, de forma com que o cliente veja e se interesse por ele. Isso vai fazer com que as compras dele possam ir além do planejado. Então, o layout, além de ser um padrão da sua identidade visual, sua fachada, seus adesivos de vitrine, seus balcões, sua identificação visual, ele também faz com que o cliente possa comprar mais do que o que ele planejou. E isso, nesse ramo, é extremamente importante. O medicamento ele tem que ser vendido dentro das questões do uso racional do medicamento, que é a quantidade certa, na hora certa, a dosagem certa, pelo tempo certo, com total segurança. Mas a gente viu que farmácia pode ter itens de perfumaria, itens de higiene, e claro que o consumidor, vendo isso, andando pela sua farmácia, desde que o layout seja bem atraente, ele vai com certeza comprar mais do que ele foi buscar. Então, são pontos bastante importantes. E dentro desses pontos de comunicação, claro que a parte externa é bastante importante, né? A fachada é o cartão de visitas da sua farmácia. O cliente precisa te ver de longe, precisa estar visível. E essa identidade da sua marca é que vai fazer com que o consumidor te reconheça. Então, toda a parte visual da sua farmácia é extremamente importante para que você tenha sucesso nesse ramo. A sua equipe é algo primordial para tudo isso. Se você fez um bom planejamento, fez um bom cronograma, escolheu um bom ponto, comprou um bom estoque inicial, fez uma identidade visual perfeita, mas se você contratar uma equipe errada, a chance do seu negócio dar errado também é muito grande. Então, a seleção da sua equipe é primordial. Essa equipe de colaboradores é que vai definir se o cliente volta na sua farmácia ou não. Então, a seleção é primordial para escolher a melhor equipe. A quantidade vai depender do porte da sua empresa, do seu investimento, do horário de funcionamento, vai depender de vários fatores. Mas, basicamente, em farmácia, você costuma ter motoboy, caso você decida por fazer entregas, ou talvez você até terceirize, hoje é muito comum a entrega ser terceirizada. Vai precisar de operador de caixa, vai precisar de bons atendentes, enfim, não costuma ser uma equipe muito grande, principalmente se o seu investimento inicial não for tão grande também.
Dentro desse setor, a rotatividade é um problema a ser resolvido. É muito difícil manter o funcionário, então há de se pensar em treinamentos, em motivação, para que ele se mantenha com você, porque a rotatividade financeiramente não é bom e também pelo contato com o cliente também não é bom. O cliente percebe cada vez que ele chega na farmácia e já trocou a equipe de novo, já é outra equipe, outra equipe. O cliente com certeza não cria um vínculo com a sua equipe e isso não é bom. A apresentação da equipe é primordial. O asseio, a higiene, a educação, a ética, o uniforme, tudo isso é muito importante, principalmente no setor de farmácia, que é um setor de saúde. E a capacitação, nem se fala. Não só a equipe, como você, farmacêutico, você empreendedor, precisa também se capacitar para sempre entender como está o mercado. Isso é essencial para que você continue tendo sucesso no seu mercado. A boa escolha de um software, né? Um software bom também é bastante importante. A tecnologia é uma aliada em todo tipo de negócio e também no negócio no varejo farmacêutico. Então, o software vai ajudar muito você a tomar decisões. Hoje, os softwares integram compras, integram vendas, integram financeiro. Isso vai te ajudar muito na tomada de decisão. E antes de escolher um bom software, você precisa analisar valores, você precisa entender como é a manutenção dele, você precisa entender que tipo de suporte ele te dá, como são as atualizações, você precisa saber se ele atende à legislação fiscal, você precisa saber se ele é integrado com a SNGPC, se ele tem funcionalidades para PBM e para outros sistemas que hoje a farmácia precisa. Enfim, o próprio software vai te dar análise ABC de produtos depois da curva ABC, vai te dar vários parâmetros que na tomada de decisão vai fazer a diferença. Então, é também um dos pontos primordiais na hora de montar a sua farmácia. PBM, algo que, dependendo do seu modelo de negócio, não pode faltar. O PBM, eles são programas de benefício em medicamentos que foram criados para dar ao cliente descontos especiais. Eles são mantidos pela indústria, ou seja, quem dá esse desconto são os laboratórios, não é a farmácia. A farmácia realiza cadastro nesses programas, ela passa a ter direito a conceder esses descontos e a indústria repõe esses medicamentos vendidos também com desconto. Então, a própria indústria faz com que esse sistema acabe dando ao consumidor descontos especiais. Isso fideliza, né, o seu cliente. Com certeza, o seu cliente que chegou e que você cadastrou ele num desses programas de desconto e que ele teve 40%, 50%, às vezes 70% de desconto, ele vai ser um cliente fidelizado, ele vai voltar na sua farmácia e vai continuar comprando com você, não só o medicamento do PBM, mas tudo que ele precisa dentro da sua farmácia. Então, é algo que, além de aumentar seu ticket médio, além de aumentar suas vendas, além de atrair clientes novos, também fideliza o seu cliente, o que é muito importante hoje. Fidelizar o cliente, fazer com que ele sempre retorne à sua farmácia fazendo as compras mensais dele. Então, como a gente viu, são vários pontos que talvez sozinho seja muito mais difícil alcançar o sucesso da sua farmácia. Então, eu recomendo buscar assessoria de profissionais especializados, profissionais que tenham experiência no mercado de varejo farmacêutico. Com certeza isso vai te ajudar a abrir o negócio conforme todas as normas vigentes e também dentro desses planejamentos todos, dessa organização, dentro do tipo de negócio, dos objetivos que você precisa. Então, a assessoria de profissionais pode ser importante. Cabe a você que vai empreender decidir se você vai encarar esse desafio sozinho ou se vai precisar do suporte de algum profissional que possa te ajudar nisso. Dentro do setor de farmácia, a gente falou já que é um setor de saúde. A farmácia é uma unidade de prestação de serviços, é uma unidade de saúde, então ela é um setor regulado. Vigilância Sanitária, Anvisa, Conselho Regional de Farmácia, PROCON, Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, são vários setores aí que fiscalizam farmácia. Então a gente precisa ficar atento às exigências legais. A falta de um alvará pode atrasar a inauguração da sua farmácia. A falta de um documento obrigatório pode fazer com que você receba uma multa. Essa multa já é um gasto inesperado, o atraso na inauguração é um gasto inesperado, então tudo isso já bagunça seu cronograma. Então, atender a legislação vigente é algo essencial nesse tipo de negócio. E eu vou falar um pouco aqui sobre os principais documentos que uma farmácia precisa ter para que ela inaugure e também para que ela siga durante todo o seu funcionamento dentro das normas legais atuais. Primeiro deles, registrar sua empresa.
Para registrar a sua empresa, é primordial que você tenha um bom contador. O contador é a pessoa, é o profissional habilitado, né, para elaborar o ato constitutivo da empresa. Então, ele é que vai constituir a sua empresa. Ele é que vai definir, junto com você, qual é a forma jurídica mais adequada. Talvez você seja uma empresa Eireli, talvez você seja um empreendedor individual, né, que seria Eireli, talvez você seja limitada, talvez você prefira por outros modelos de negócio individual ou com sociedades. Então, é o contador, o profissional que pode te dizer qual é a forma jurídica mais adequada. O contador vai te ajudar com todos os formulários, vai preencher tudo o que precisa, vai te representar na junta comercial do estado, onde você vai criar o número de identificação da sua empresa. Ele vai te representar na Receita Federal, onde vai ser criado o seu CNPJ. Vai te representar na prefeitura, onde vai ser feito o seu alvará de funcionamento, seu alvará de localização. Em muitos municípios, a sua licença ambiental também é na prefeitura. Ele vai te representar na Secretaria Estadual de Fazenda, vai fazer seus cadastros junto à INSS. Enfim, o contador é o profissional muito importante nesse início da sua drogaria e durante todo o seu funcionamento. É ele que sempre vai te ajudar com as questões de imposto, com as questões legais de tributação, de Receita Federal, com muitas das normas da legislação, ele vai ajudar também. Então, tenha esse profissional junto com você já desde a constituição da empresa. E tenha um bom cronograma disso também, porque se isso atrasar, você vai atrasar a abertura do seu negócio. Feita a constituição da empresa, o próximo passo é registrar a sua empresa também no Conselho Regional de Farmácia da sua região. Esse registro inicial ele vai ser feito por meio de preenchimento de formulário próprio, todos os conselhos disponibilizam já no site qual é a documentação obrigatória. Então, é através de um documento, de um formulário próprio, um requerimento de inscrição, né? E isso você vai anexar alguns documentos, vai anexar o ato constitutivo da empresa, que nada mais é do que o contrato social ou o requerimento de empresário que o seu contador vai fazer. Você vai anexar o CNPJ e vai anexar um outro formulário que é o requerimento para assunção de responsabilidade, que é você, farmacêutico empreendedor, é também o responsável técnico pela sua farmácia. Se você for contratar outros profissionais para trabalhar com você, outros profissionais farmacêuticos, todos eles vão também requerer essa assunção de responsabilidade técnica junto ao CRF. E todos esses profissionais precisam comprovar nesse momento o vínculo com a empresa. Você que é proprietário, o documento constitutivo é o seu vínculo com a empresa. Se você for contratar outros profissionais, outros colegas para te ajudarem, eles vão ser contratados via carteira de trabalho, via CLT. Então, a CTPS é o documento que comprova o vínculo entre ele e a sua empresa. Então, basicamente, os documentos no conselho são esses. O formulário para requerer a inscrição, os formulários para pedir a responsabilidade técnica, contrato social ou requerimento, CNPJ e a comprovação do vínculo com o profissional e a empresa, o vínculo entre o profissional e a empresa. Então, não é uma documentação muito burocrática, não é nada muito difícil de se fazer. Basicamente, você vai registrar sua empresa lá, vai dizer qual é o horário de funcionamento, quem são os farmacêuticos que vão atuar em cada horário. Lembrando que a Lei 13.021 de 2014, Lei Federal, a mesma que diz que farmácia é um estabelecimento de saúde, ela também garantiu, na verdade, ela reforçou, né, o que a 5991 já dizia, a 5991 de 73, né, ela já dizia que a farmácia precisa ter profissional farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Então, a 13.021 de 2014 veio a reforçar isso, dizendo que todas as farmácias precisam ter profissional farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Então, você farmacêutico que vai empreender, o horário de funcionamento da farmácia é algo importante. Você precisa analisar o local que vai abrir, saber qual é o horário que vai ser necessário abrir ali, e talvez você não consiga ser o profissional responsável técnico, né, por ela durante todo o horário de funcionamento. Pode ser que você não tenha disponibilidade para isso, que seja um tempo muito longo, digamos. Então, é essencial também ter outros farmacêuticos dentro da sua equipe. E aí, nesses formulários é que vai definir o horário de cada um. Feito isso, o alvará sanitário, ele que é um documento expedido aí para a vigilância sanitária local, seja ela municipal ou estadual, vai depender da sua região.
Tem regiões que já é municipalizado, tem regiões que é estadual. Então, seja ela municipal ou estadual, é ela que vai expedir o seu alvará sanitário. Esse alvará, ele atesta que o seu estabelecimento, que a sua farmácia, possui condições de operar, que as condições físicas, estruturais e sanitárias são satisfatórias, que atendem à legislação, que você te dá o direito a desenvolver as suas atividades, né? Alvará sanitário também é muito provável que a vigilância da sua região tenha também disponível no site deles qual é a documentação. Com certeza são alguns formulários que você vai informar os dados da farmácia, você vai requerer os serviços que você quer executar ali. Todos os serviços farmacêuticos, eles precisam estar no alvará, então é você que vai definir se você vai colocar brinco, se você vai aplicar injeção, se você vai oferecer inalação, se você vai aferir glicose, pressão, temperatura, tudo isso precisa estar na sua licença sanitária, no seu alvará sanitário. Contrato social, CNPJ, inscrição estadual. Algumas vigilâncias pedem planta baixa, outras não, então vai depender da região. Algumas vigilâncias já pedem alvará do Corpo de Bombeiros, algumas pedem licenciamento ambiental. Taxa, com certeza, vão ter as taxas da vigilância sanitária. POPs e manuais de boas práticas que estão definidos na RDC 44 da Anvisa, é obrigatório, a vigilância vai pedir também. Muitas já pedem a comprovação de que fez detetização da empresa. Então, são vários documentos aí bastante comuns que a vigilância sanitária costuma exigir para emitir o seu alvará sanitário. Isso é também uma das coisas que pode levar ao atraso da inauguração da sua farmácia. Por quê? Porque muitas vigilâncias só expedem um alvará sanitário após uma inspeção. E nem sempre a vigilância tem uma equipe suficiente para fazer essas inspeções dentro de 30 dias, 60 dias, pode ser que demore muito. Então é algo que tem que ser muito bem, digamos, planejado, né, e muito bem conversado na vigilância sanitária, porque algumas te impedem de abrir a farmácia enquanto não tem essa inspeção. Outras não, outras vão te dizer que você pode iniciar as atividades e que depois eles vão inspecionar e tendo alguma, digamos, alguma inconsistência, eles vão te dar prazo para corrigir. Mas é sempre bom saber isso, se você pode inaugurar com o protocolo ou se você precisa esperar a inspeção. Caso precise esperar a inspeção, saber do prazo que vai demorar para que eles inspecionem a sua farmácia. Outro documento obrigatório, autorização de funcionamento da Anvisa, a nível federal. Então é muito importante a gente saber diferenciar vigilância sanitária, que são as visas, né, municipais, estaduais, elas são as vigilâncias locais, da vigilância federal, que é Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a Anvisa ela também emite uma autorização de funcionamento, a AF. Então, a AF é a autorização da Anvisa que diz que a sua farmácia pode funcionar. Pela legislação, a sua farmácia só pode funcionar tendo uma AF. Hoje, através da resolução da Anvisa 275/2019, a Anvisa é obrigada a conceder a autorização de funcionamento dentro de, no máximo, 30 dias, e isso tem ocorrido. Por experiência própria, eu garanto que dentro dos 30 dias tem sido publicada em Diário Oficial a autorização de funcionamento inicial. Então, é um problema que antigamente levava-se meses também para a Anvisa publicar, hoje, a princípio, está resolvido. Pelo menos eles têm publicado cumprindo esse prazo de 30 dias. E ela também é um dos documentos que você só pode inaugurar a sua farmácia tendo AF. Se você inaugurar sem AF, você está sujeito a talvez ser autuado, a talvez ter que pagar uma multa por não ter autorização da Anvisa. Então a AF ela é feita basicamente através de uma petição eletrônica na Anvisa, né, por meio do sistema de peticionamento, onde você faz todo o cadastramento da sua empresa, você cadastra os gestores, cadastra responsável legal, responsável técnico, cadastra as pessoas que vão poder acessar o sistema, os representantes do responsável legal. Você faz também a comprovação do porte da empresa. Então, você precisa comprovar também via peticionamento se a sua empresa é micro, se é uma empresa de pequeno porte, se é uma empresa média, se é grande. Então, a comprovação de porte, ela está, digamos, atrelada ao valor de taxas que a Anvisa cobra. Então, é um processo também que precisa ser feito e que precisa manter sempre atualizado. Peticionamento, todo eletrônico, vai fazer a petição da AF, uma petição de concessão de AF inicial. Você vai emitir a taxa, que vai ser de acordo com o seu porte.
Uma vez que essa taxa for paga dentro de 48 horas, no máximo, a Anvisa emite seu protocolo, você vai seguir fazendo acompanhamento do trâmite dentro do próprio sistema da Anvisa e vai aguardar a publicação no Diário Oficial da União. Estando publicado no Diário Oficial da União, a sua empresa está autorizada a abrir e a funcionar. E também esses cadastros da AF, eles estão ligados ao SNGPC. Então, você vai precisar movimentar antimicrobianos, você vai precisar movimentar medicamentos controlados pela portaria 344. Essa é uma das burocracias bastante, digamos, difíceis de se cumprir. Você precisa conhecer bem a legislação, conhecer os tipos de receita, conhecer a validade, conhecer a quantidade máxima que se pode prescrever por receita. E isso hoje é algo que temporariamente tudo foi alterado por conta da pandemia, né? Então a gente teve mudanças nessas quantidades máximas. Hoje a gente tem aí receita digital, que é algo que mesmo para alguns tipos de controlados é permitido a receita digital, desde que seja uma assinatura com certificado. Então, são coisas que temporariamente foram alteradas, que vão provavelmente voltar como eram antes. Então, é preciso estar atento nisso, para que você siga certinho essas normas quanto a medicamento controlado e não tenha nenhum problema. Então, no momento aqui do cadastramento na Anvisa, você já vai definir quais são as senhas e o login do farmacêutico, quem é o farmacêutico que vai ter acesso ao SNGPC, se é você, se é outro profissional que faz parte da sua equipe. Então, é nesse momento do cadastramento também que se faz o cadastro no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa, no SNGPC, algo que é obrigatório. Se você for movimentar antimicrobianos, que são aí elencados para a RDC 20 da Anvisa, né? 20 de 2011, e se você for movimentar controlados psicotrópicos que estão na portaria 344/98, obrigatoriamente você vai ter que ter o cadastro no SNGPC, vai precisar escriturar esses medicamentos no seu sistema e vai precisar fazer a transmissão regular desses medicamentos, dessa movimentação, né, as compras, as vendas, eventuais percas por vencimento ou algum outro problema, diretamente para o sistema da Anvisa. Lembrando que a legislação também exige, né, a impressão de mapas físicos, né, você precisa imprimir balanços, balanços mensais, balanços trimestrais, balanços anuais. Então, são vários balanços que, apesar de toda a evolução tecnológica que hoje se tem, ainda precisam ser impressos fisicamente no papel e entregues na vigilância sanitária local para que eles façam a conferência dessa movimentação. Então, importante também observar na portaria 344 quais são as datas de emissão de balanços, quais são as listas de medicamentos que precisa ser impresso balanço e fazer isso sempre dentro da data estipulada para evitar também que se tenha problemas com vigilância sanitária. E além de Conselho Regional de Farmácia, de Vigilância Sanitária e de Anvisa, muitos municípios têm várias outras exigências. Manual de boas práticas, isso é bastante comum, a gente já falou lá atrás que junto com POPs e com plano de gerenciamento vai ser pedido por todas as vigilâncias. Isso é legislação nacional, né? A RDC 44 da Anvisa define já que toda farmácia precisa ter os POPs de acordo com as atividades que ela execute. Inclusive, a RDC 44 traz uma lista de quais são os POPs mínimos. PGR-SS para os estabelecimentos de saúde é obrigatório, então você precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, o PGR-SS, feito de acordo com a legislação vigente, e você precisa contratar uma empresa que faça a coleta desses resíduos e que faça o transporte e a destinação final. Então, é muito provável que a vigilância já vá te pedir o contrato com essa empresa. Manual de boas práticas operacionais também, ele é um complemento dos POPs, né, um manual que descreve tudo que sua farmácia vai fazer, também é obrigatório. Corpo de bombeiros é algo que muitos municípios vão te pedir, o alvará do Corpo de Bombeiros. A maioria já tem exigido também o licenciamento ambiental, que é uma grande discussão. Muitos acham que a drogaria em si não precisaria de um licenciamento ambiental por já ter um plano de resíduos, por ter uma empresa terceirizada que colete isso, por não gerar tantos resíduos tóxicos, digamos assim, mas a maioria dos municípios exige sim um licenciamento ambiental. Então já é bom sempre verificar isso para que não tenha surpresas no decorrer da abertura da sua farmácia.
E é muito comum também que se peça uma planta baixa, um projeto arquitetônico. Algumas vigilâncias não pedem, mas é bastante comum que elas queiram sim analisar para ver se a sua farmácia está cumprindo a legislação na questão de estrutura física e algumas exigências que são feitas. Então, sempre fique atento a isso. Saiba o que a vigilância local vai exigir. É bastante importante você ter conhecimento para que não seja surpreendido no decorrer da abertura da sua farmácia. As instalações da farmácia, como a gente acabou de dizer, muitas vigilâncias pedem um projeto arquitetônico justamente porque as resoluções atuais, principalmente a RDC 44 da Anvisa, ela fala que a farmácia precisa ser localizada, projetada, construída com infraestrutura compatível às atividades que ela vai desenvolver. Então, a farmácia obrigatoriamente precisa ter o local específico para atividades administrativas, precisa ter local para receber medicamentos, para receber as compras que fez, ela precisa ter local para armazenar esses produtos, não só a prateleira ali de venda, que provavelmente ela vai ter um estoque para armazenamento. Precisa ter o local adequado para dispensar os medicamentos, as prateleiras organizadas, limpas, longe do chão, da umidade, da poeira. Então, tudo isso tem que ser planejado na hora da reforma ou da construção. Precisa ter um depósito de material de limpeza, precisa ter sanitário. Então, são itens obrigatórios de acordo com a RDC 44 da Anvisa. E essas instalações, também de acordo com a mesma RDC, elas precisam permanecer em boas condições físicas e estruturais. Piso, parede, teto devem ser de fácil manutenção e limpeza. Então, precisa ser de um material ou precisa ser de um tipo de pintura que você consiga limpar. Precisa manter sempre limpo. A área precisa ser protegida contra insetos, contra roedores. A ventilação e a iluminação precisa ser apropriada. Se pensando num clima que temos no Brasil, né, é muito provável que você vá precisar de ar-condicionado na sua farmácia, talvez de umidificadores para atender essa questão de ventilação e iluminação. Então, tenha isso como um produto, um item essencial no seu planejamento, umidificadores, ar-condicionado, é muito provável que você vá precisar na sua farmácia. E o estabelecimento, claro, precisa ser abastecido com água potável. E se possuir caixa d'água própria, ela precisa estar protegida e a vigilância com certeza vai te pedir também os procedimentos de limpeza da caixa d'água, os comprovantes de que ela está sendo limpa regularmente. Então é também uma das obrigatoriedades que existe dentro do ramo de farmácia, por ser um ramo de saúde, né, toda a instalação tem que seguir essas normas, tem que seguir esses padrões. Quando se fala, então, no ambiente destinado aos serviços farmacêuticos, né, também precisa seguir tudo isso, precisa ter um mobiliário compatível, precisa ter um lavatório contendo água corrente, toalhas de uso individual descartáveis, sabonete líquido, um gel bactericida, uma lixeira com pedal, você não vai colocar a mão na lixeira, né? Ela precisa ter pedal. Se for aplicar medicamentos injetáveis ou fazer coleta de glicose ou alguma outra coisa que use pérfuro cortante, um coletor de resíduos de pérfuro cortantes é também item obrigatório dentro do ambiente destinado aos serviços farmacêuticos. Então, dependendo dos serviços que você for fazer, é que você vai definir qual é o mobiliário e quais são os itens que você vai precisar ter ali. Mas, de acordo com a RDC 44, esses itens são obrigatórios caso você vá executar os serviços farmacêuticos dentro da farmácia, que é algo muito importante, né? Dependendo do seu plano de negócio, serviços farmacêuticos pode ser o seu diferencial. Talvez serviço farmacêutico seja o que o seu concorrente não tem e que você vai ter. Então, é muito provável que serviços farmacêuticos te ajude muito a atingir as suas metas, os seus objetivos e a ter uma colocação diferenciada na região que você vai abrir a sua farmácia. Portanto, a gente pode observar aqui, né, que montar a farmácia, ela requer muita dedicação, muito profissionalismo. Muitas vezes isso, como uma farmácia independente, pode ser complicada. Por isso que ter uma assessoria para te ajudar pode ser muito importante. E uma coisa que eu deixo aqui é que você pode também avaliar a participação em algum grupo, em alguma franquia, alguma associação de farmácias. Com certeza esses grupos, eles têm a expertise já no mercado, né? Eles têm profissionais que vão te ajudar em todo esse planejamento, desde a escolha de qual é o modelo de negócio, as estratégias, as metas, o ponto
até talvez a parte regulatória, eles vão ter pessoas que te ajudam nisso, a composição do estoque inicial, os fornecedores, se você fizer parte de um grupo maior, com certeza já tem os fornecedores que inclusive vão te oferecer vantagens que podem ser bastante diferentes de você ser uma farmácia independente. Então, é um ponto a ser também pensado. Você vai abrir como farmácia independente ou se você vai fazer parte de algum grupo de farmácias. É algo que pode, com certeza, te ajudar bastante a obter o sucesso que você espera, os resultados que você espera. Então, a gente pode deixar claro aqui que só vontade não basta para trazer esses resultados objetivos, né? Você, para se destacar no mercado, que cada vez é mais competitivo, você precisa estar preparado. A gente já falou que a preparação é essencial. Você precisa desenvolver habilidades de liderança, de comunicação, habilidades financeiras, habilidades de negociação. Então, só assim, só com preparo, é que você vai conseguir enfrentar os desafios. Não é só a sua vontade. Claro que a sua vontade é também um grande diferencial. É preciso ter vontade, é preciso gostar disso. Se você não gostar de farmácia, se você não tiver a vontade de fazer isso, você com certeza não vai ter sucesso também. Então, a sua vontade é essencial, mas não é só ela. O seu preparo vai fazer também com que você se sobressaia e com que você consiga encarar esses desafios aí do ramo de farmácia. Então, fique atento a isso. Se prepare, que você vai precisar de preparo para esse mercado cada vez mais competitivo. O varejo está em constante mudança, né? E por isso é que você precisa acompanhar essas novidades, por isso do preparo, por isso de saber o que é o mercado farmacêutico e as áreas que você vai encontrar ali dentro. Então, aprender sempre. Esse preparo não é só na hora de abrir a sua farmácia, você vai precisar aprender sempre. E se você decidiu já por ser empreendedor, parabéns, parabéns por empreender em um mercado que tem sim um grande potencial de crescimento. Você vai precisar sempre aprender. Então, tenha isso em mente. Nós não somos o que sabemos, somos os que estamos dispostos a aprender. Então, aprender vai ser um fator primordial dentro desse tipo de negócio que você está. Você, como farmacêutico, nós, como farmacêuticos, já temos que estar em constante estudo, né? A saúde digamos assim, um setor que leva a gente a estudar sempre, sempre tem novidades. Então, como empreendedor, você vai precisar ainda atrelar muito mais coisas, você vai precisar estudar, a gente já disse, gerenciamento, liderança, comunicação, negociação, você vai precisar saber sempre das tendências do mercado. Então, estude, se prepare, faça um bom planejamento, que a chance de você abrir a sua farmácia, a chance de você ter valorização como profissional, de você alcançar aquele objetivo que você sempre teve, vai ser muito maior. E o que você precisar, eu deixo aqui meus contatos, WhatsApp, Facebook, Instagram, o que você precisar, eu estarei aí à disposição. Espero ter mostrado aqui pelo menos o essencial para você despertar talvez essa vontade de empreender no ramo profissional, no ramo do varejo farmacêutico. Se você já tinha essa vontade, espero que você tenha pelo menos entendido o básico para isso. E se tiver alguma dúvida e precisar de mais alguma coisa, estão aqui meus contatos e estarei à disposição.